Bom dia a todos. Eu sou Josi Fischber, sou jornalista do Globo. A gente está aqui em mais uma edição do Encontros do Globo Saúde e Bem-Estar, dessa vez com o tema Outubro Rosa, conscientização sobre o câncer de mama. A gente vai falar sobre diagnóstico, tratamento, a gente vai ouvir algumas pacientes hoje. Queria apresentar para vocês o nosso time de debatedores hoje, palestrantes. A gente vai ter aqui como convidada a doutora Luciana Boechat, chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Central da Aeronáutica e médica mastologista do Hospital Universitário Antônio Pedro. O doutor Henrique Pascoaletti, fundador e diretor médico do CEPEM e coordenador do curso de pós-graduação em Imaginologia Mamária da Faculdade Redentor e CEPEM. O doutor Rafael Chimansky, mestre e doutor em Medicina pelo FRJ e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Rio de Janeiro. E o doutor Maurício Magalhães, membro titular da Academia Nacional de Medicina e presidente da Sociedade Internacional de Cenologia. Esse é um evento que a gente já faz há muitos anos, é muito querido da casa. Ele tem o patrocínio do CEPEM, que é o Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher, e ele tem a curadoria desde o início. Ele acontece muito por causa do Dr. Cláudio Domênico, cardiologista, que é o curador desse evento, o organizador. Eu vou chamar ele para apresentar também, trazer um panorama do câncer de mama. Vou explicar só um pouco a dinâmica. A gente vai ter os convidados falando aqui, cada um vai falar por um tempinho, a gente vai ter vídeos de mulheres pacientes que passaram pelo câncer de mama ou que ainda estão passando, e no final a gente vai abrir para perguntas, então vocês podem fazer as perguntas pelo Facebook e aí pela caixa de comentários, que a gente vai fazer algumas dessas perguntas no final. Dr. Cláudio Domênico. Bom dia a todos, obrigado, Josi, bom dia a todos os palestrantes, a todos os ouvintes, agradecer ao Globo e ao CEPEM essa oportunidade de mais um encontro, né? Já são 8 anos aí nessa jornada, que muito nos alegra levar boa informação. E hoje vocês têm um time aqui de palestrantes de primeiro nível. O primeiro desafio caberá à doutora Luciana, que vai falar sobre o Covid e o câncer de mama. A gente lembra a vocês que o câncer não faz quarentena, né? Nem o sol de mama, nem nenhum outro tipo de câncer. Recentemente eu vi uma estatística dizendo que em 2019, entre janeiro e julho, foram feitas 2 milhões e 100 exames de mamografia. Em 2020, devido à quarentena, foram feitos 1 milhão e 100, praticamente a metade. Depois temos o doutor Rafael, que vai nos brindar, falando um pouco do Outubro Rosa, uma campanha que começou em 1990 nos Estados Unidos, o primeiro movimento iluminado aqui no Brasil foi em 2002, o Mausoléu do Soldado em São Paulo, mas hoje é muito bonito ver, por exemplo, o Cristo Redentor, né? Lembrando essa importância do cuidado com as mamas, do carinho com o seu corpo, que é a campanha de 2020. E vai falar também sobre os fatores de risco, e eu, como cardiologista, não posso deixar de ressaltar um que aflige a todos nós hoje, que é o sobrepeso, que é a obesidade, que é um fator de risco que pode ser contornável ou evitável. Depois, o professor Henrique Pascoaletti vai falar para a gente sobre esses métodos de diagnóstico. Além da mamografia, nós temos ultrassom, nós temos a ressonância magnética, temos a tomossíntese, e ele vai poder nos brindar dizendo qual é a melhor forma terapêutica, qual a melhor arma diagnóstica para cada caso. Por fim, nós teremos o Dr. Maurício Magalhães, da Academia Nacional de Medicina, que vai falar para a gente sobre o tratamento que evoluiu muito, e assim como os novos tratamentos, a quimioterapia, a imunoterapia, a radioterapia. Ou seja, é um painel de craques que vamos fazer uma revisão completa do assunto câncer de mama. Todas as perguntas são bem-vindas, não deixem de participar. E eu vou dar início agora chamando a primeira palestrante, que é a doutora Luciana Boechat. Bom dia, Luciana. Bom dia, doutor Domênico. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. Eu acho que eu fiquei com a melhor parte, fiquei com a cereja do bolo, né? Como o outubro é rosa, o mês é meu. Então, eu acho que a Josi já falou assim, não, vou dar para o Luciano, que é mais interessante, que está gerando mais curiosidade no momento. E, realmente, o câncer não espera. O que a gente viu nesse período de quarentena? Eu não parei de atender em momento nenhum, nos 2 hospitais públicos que eu trabalho, inclusive no consultório, e houve um momento que eu fiquei muito preocupada. Mais ou menos no mês de maio, a gente observou que as pacientes não estavam indo à consulta. Eu acho que foi um momento de maior pânico, pela doença, um momento que todo mundo ficou muito angustiado, sem saber como é que estava evoluindo, se estava aumentando muito, o número de mortes aumentando. Mas como o câncer não espera, a gente manteve a porta aberta e acolheu todo mundo que chegou.
que aconteceu nesse período? As pacientes que tinham feito os exames não foram buscar, as pacientes que tinham marcado para fazer não foram fazer, e as pacientes que estavam em tratamento, elas queriam interromper o tratamento. Né? Então, foi interessante porque, nesse momento, a SBOC soltou uma nota orientando como deveria ser a conduta, uma vez que, até mesmo para as cirurgias, a gente não sabia se era seguro a gente operar o doente numa situação dessa. E, de repente, até submetê-lo a uma exposição ao Covid-19, né, ao coronavírus, e esse paciente acabar adoecendo, e, na verdade, não morrer pelo câncer, mas morrer por uma outra doença que até então era extremamente desconhecida. Né? Então, o que a gente observou? Nesse período, e agora eu acho que o reflexo está sendo bem evidente, as pacientes estão chegando no consultório com os exames de quase um ano atrás, muitas delas naquele momento já tinham indicação de biópsia, e a gente não pode nem biopsiar com aquele exame antigo, a gente tem que repetir os exames para poder seguir a propedêutica adequada. Foi interessante porque até mais ou menos julho, a sociedade recomendou que as pacientes que tinham bom prognóstico, que tinham receptor hormonal positivo, que elas postergassem o tratamento, que elas começassem a hormonioterapia, e as pacientes que, sabidamente, têm benefício com a quimioterapia antes da cirurgia, que começassem a quimioterapia antes da cirurgia. Então, a gente ficou com um grupo pequeno de pacientes para operar na crise. Até porque, assim, porque eu, além da proteção do doente, né, que se a gente pudesse, a gente botava o nosso paciente numa bolha, né, blindava ele, mas para também proteger os recursos que a gente tinha. A gente não sabia o quanto do hospital ia precisar, o número de leitos, vagas de CTI, então a gente precisava realmente otimizar os recursos que a gente tinha naquele momento. Então houve um momento na pandemia que a gente realmente diminuiu o número de cirurgias, mandou os pacientes para hormonioterapia, mandou quem podia para quimioterapia e operou quem estava naquela berlinda, quem a gente achava que não respondia muito bem nem a quimio, nem muito bem ao hormônio. E os pacientes com risco menor, porque a gente sabe que o coronavírus ele é mais agressivo em pacientes com mais de 60 anos, com múltiplas comorbidades, os pacientes imunossuprimidos, obesos. Esses pacientes, então, o que a gente podia fazer para evitar que eles fossem para o ambiente hospitalar, a gente fez. Então, passou essa fase, graças a Deus passou essa fase, a gente começou a sentir como é que era o problema, como é que a gente podia resolver, e a partir de julho, mais ou menos, a gente voltou à nossa rotina anterior, que era quem tinha indicação de cirurgia, quem tinha condição de cirurgia operava, quem não tivesse ia para o tratamento neoadjuvante. Mas e agora, como é que está o nosso consultório hoje? A gente está recebendo pacientes em fase mais avançada. Isso já é uma realidade no Brasil. Infelizmente, a gente sabe que as pacientes chegam, por exemplo, vou dar nos hospitais públicos, eu não vou citar nem A nem B, mas elas chegam com um diagnóstico mais avançado. Então, agora a gente está vendo que, além das pacientes no hospital público, elas também chegaram no nosso consultório com diagnóstico mais avançado. Eu tenho paciente que em janeiro notou o nódulo e agora veio para o consultório. Ou seja, era uma lesão de 1 centímetro e agora tem uma lesão de 3 centímetros. E qual é o problema disso? É que o câncer de mama não espera, né? Nenhum tipo de câncer ele espera, mas o de mama, então o tumor de mama, para ele chegar a 1 centímetro, ele demora 2 anos, às vezes 7 anos, dependendo do tipo de tumor. Mas uma vez que ele chega a se tornar um tumor palpável, em 60 dias ele dobra de tamanho. E a chance daquela lesão sair da mama é muito grande, fazer o que a gente chama de metástase. Mandar células doentes para os linfonodos da axila, que conferem o principal prognóstico. As chances de cura do doente estão diretamente relacionadas ao momento do diagnóstico. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Então, o coronavírus ele veio como inimigo direto do tratamento do câncer de mama. Né? A gente começou a fazer o diagnóstico mais avançado e isso diretamente vai influenciar na chance de cura do nosso paciente. Não para aquelas pacientes que iniciaram algum tipo de tratamento, seja a hormonioterapia ou a quimioterapia. Essas pacientes elas já iniciaram o tratamento. Pode não ter sido a cirurgia, mas elas já começaram. Mas para aquelas pacientes que ficaram em casa, que não foram procurar para fazer os seus exames, que notaram a alteração e não vieram para uma consulta médica. Então, hoje, o que a gente está recomendando hoje? Que o paciente faça sua inspeção de saúde, a propedêutica adequada. Inclusive, tem uma campanha da Sociedade Brasileira de Mastologista que é quanto antes melhor, né? A paciente, a partir dos 40 anos, já começar fazendo a mamografia uma vez por ano. E por que isso? Até o Ministério da Saúde preconiza a partir dos 50. A gente tem observado um aumento grande da incidência, principalmente naquela faixa de 40 e 50 anos. Por vários motivos, e eu vou deixar até um pouquinho o Rafael falar.
Então, o que a gente recomenda hoje? Que o paciente, a partir dos 40 anos, faça a mamografia uma vez por ano, e para as pacientes que percebam qualquer alteração na mama, que elas procurem imediatamente o médico, que elas não posterguem mais esse acompanhamento. Né? Mas a paciente é de alto risco, tem 60 anos, é diabética. A gente tem várias clínicas que já estão preparadas para receber esse tipo de paciente. Eu acho que toda a sociedade se organizou nesse sentido, tanto o médico, o paciente também tem que seguir as orientações do uso da máscara, lavar as mãos, se não for possível lavar a mão, usar o álcool 70, mas não deixar de fazer o exame. E também não deixar de buscar o exame e levar para uma avaliação, né? Porque o fato de fazer o exame não quer dizer nada, né? Às vezes a paciente faz o exame e não leva para ninguém ver, quando a gente abre o envelope, a gente fala, lindona, você não mostrou para ninguém. Ela, não, doutora, eu olhei, achei que estava tudo bem, eu não li nada demais. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar hoje é para a gente não postergar nem o diagnóstico, nem o tratamento, qualquer alteração que a paciente vá procurar, que realmente o coronavírus é um inimigo do câncer de mama, porque ele está atrasando não só o diagnóstico, como o tratamento de muitas pacientes. E quanto mais precoce o diagnóstico, maior a nossa chance de cura. Quanto mais tardio, menor. Então, era mais ou menos isso, que se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Parabéns, Luciana. Gostei do Câncer Não Espera. Marcou bem. Falou em 10 minutos. Deu uma palestra excepcional. Agora nós vamos ouvir aí o doutor Rafael, que vai falar um pouquinho da campanha do Outubro Rosa, vai falar para a gente também dos fatores de risco. Bom dia, Rafael. E que antes do Rafael, doutor Rafael, a gente vai ter um vídeo de uma paciente, um primeiro vídeo que a gente selecionou, que é o vídeo da Lilian. Vamos soltar o vídeo da Lilian? Oi, meu nome é Lilian, eu tenho 25 anos e fui diagnosticada com câncer de mama no ano passado. Na época eu amamentava e aí ao pegar no meu seio eu senti um pequeno nódulo que eu fui no médico e ele pediu uma ultrassom. Dessa ultrassom ele viu o resultado e pediu uma biópsia. Na biópsia foi confirmado o diagnóstico. E foi aquele baque, né? Aquele susto que eu, tão jovem, eu receber um diagnóstico desse não é fácil. Mas, assim, graças a Deus eu sempre tive o suporte da minha família. Muito amor que eu recebo até hoje, graças a Deus. Todas as pessoas que oraram por mim. Eu tive momentos muito difíceis. Eu cheguei a ficar internada com falta de imunidade baixa. Eu tive um protocolo de quimioterapia, perdi meus cabelos, fiz uma mastectomia total e fiz radioterapia. Graças a Deus esse pesadelo acabou. Eu tô muito feliz porque eu nunca perdi a fé, nunca perdi a esperança que tudo iria dar certo. É essa mensagem que eu quero passar para quem esteja passando por esse tratamento. Esse momento difícil vai passar e você vai sair vencedora. Graças a Deus, eu nunca perdi a fé e eu desejo que você sempre tenha fé que dias melhores virão. Agora sim, vamos com o Dr. Rafael Szymanski, que vai falar sobre autoconhecimento mamário, né, Dr. Rafael? Exatamente, queria agradecer muito o convite para participar. Como a Luciana falou, o câncer não espera, eu costumo falar, o câncer não espera, o câncer cresce, então a gente precisa sempre agir. E a começar a falar sobre isso, a gente tem o começo do Outubro Rosa no final dos anos 90 nos Estados Unidos, e essa campanha chegou aqui no começo dos anos 2000, vem ganhando vulto. Isso é bom porque se debate acerca de câncer de mama por pelo menos 30 dias, apesar de nós que somos mastologistas, a gente sabe que o ano inteiro é rosa, não é? O ano inteiro é rosa para a gente. Tanto em clínica privada, quanto na sociedade, quanto lá no Hospital Federal da Lagoa, onde eu sou chefe da mastologia e da ginecologia, a gente aplica as ações 365 dias do ano. E o câncer de mama ele é um elemento multifatorial, um tumor multifatorial. Ele tem elementos protetores e aqueles fatores de risco. Alguns fatores de risco vêm aumentando na população brasileira, a gente vem vendo isso ao passar dos anos. Número 1 é uma ingestão inadequada de carboidratos, gorduras, uma ingestão excessiva. Isso leva diretamente à obesidade. Obesidade é um fator de risco importante, não só para doenças cardiovasculares, para outras malignidades, mas para câncer de mama também.
Tá? A gente vê a paciente obesa, ela tem uma série de alterações metabólicas que favorecem o desenvolvimento do câncer de mama. Isso a gente já tem trabalhos mostrando de maneira muito, mas muito importante. Associa-se a isso o oposto, a falta de atividade física. A falta de atividade física também é elemento de risco para uma série de doenças. Câncer de mama não é diferente. Então, aquela paciente obesa, sedentária, com uma alimentação totalmente desregulada, ou seja, aquela paciente que não tem uma nutrição adequada, balanceada, com frutas, verduras, legumes, uma ingestão adequada de carboidratos, de proteínas, né? Essas pacientes, elas são pacientes que são de risco para desenvolver câncer de mama também. Quando se pergunta outra questão, a questão genética, existem genes que realmente são favorecedores da paciente desenvolver câncer de mama quando eles estão mutados. Entretanto, esses genes, que a gente chama de dominantes, que passam de geração a geração, eles correspondem a um percentil muito pequeno dos tumores que se desenvolvem. Então, aquelas pacientes que têm predisposição genética a desenvolvimento de câncer de mama correspondem a um percentil muito pequenininho. Só cerca de 10% das pacientes têm câncer de mama diretamente vinculados a mutações genéticas que passam de pai para filho, pai para filha, mãe para filho, mãe para filha. Um outro percentil de carcinomas mamários está associado também a mutações genéticas menores e com interações com o ambiente, isso pode favorecer o desenvolvimento da malignidade. Então, no bojo, no total, a gente fala que assim, entre 20%, 25%, até em alguns trabalhos 30% dos cânceres de mama podem ter alguma relação com mutações genéticas ali, favorecedoras de câncer de mama. 70% são esporádicos, ou seja, são aqueles que aquela paciente vai ter na família e ninguém mais vai ter. Ou uma prima, ou uma tia distante vai ter. Então, não é regra se ter um padrão familiar de câncer de mama, são exceções. No que diz respeito a paciente se conhecer, antigamente a gente falava muito do autoexame da mama, é importante o autoexame. O autoexame ele não é de todo... A gente hoje usa a palavra deletar, né? Ele não é deletável, ele não é para se excluir o câncer, o autoexame da mama, de forma alguma. Ele tem seus benefícios, mas ele não diminui a mortalidade, porque ele já diagnostica a lesão palpável. Como a Luciana falou, quando o tumor vai crescendo, um tumor palpável, ele já mandou células para a distância, já mandou célula para fazer metástase. Daí a fazer, são outros 500. Ou seja, ele já mandou célula para fazer raiz à distância. Mas daí a ter essas raízes são outros 500. O autoexame da mama ele é benéfico no seguinte sentido, que melhor você diagnosticar um tumor de 1,5 cm ou 2 do que um de 8 ou 9. Né? Mas mais importante do que o autoexame da mama é a mulher se conhecer. O americano dá um nome em inglês, é breast awareness, em português, autoconhecimento da própria mama. Então, se a mulher notou uma alteração de consistência, uma área mais dura, que não tinha, uma alteração no mamilo, o mamilo entrou, a pele mudou de cor, ficou mais avermelhada, parecendo uma casca de laranja, opa, tem alguma coisa errada. Procura um profissional médico, procura um mastologista para avaliar. Por quê? A gente sabe que mesmo entre um momento de fazer uma mamografia e outro, ou seja, quando a gente fala de rastreio, né, a Luciana falou muito bem como é que a gente preconiza o rastreio, eu vou repensar isso, mas mesmo entre um momento de fazer uma mamografia e outro, existem casos de câncer que a paciente desenvolve um nódulo palpável. Isso existe, isso está relatado. Então, qualquer mudança naquilo que ela conhece de normal das próprias mamas, ela notou a mudança, procura um mastologista para avaliar. E como é que a gente consegue, então, fazer diagnóstico precoce? Luciana falou muito bem. A partir dos 40 anos, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e o Colégio Brasileiro de Radiologia preconizam é que, a partir dos 40 anos, se faça mamografia anual e exame físico no mastologista. Lembrem-se, o autoexame não substitui o exame físico anual pelo mastologista, de forma alguma. Por que a gente preconiza anual a partir dos 40 anos? É verdade, o Ministério da Saúde, eu trabalho no hospital do Ministério da Saúde, o INCA, preconizam bienal, ou seja, cada 2 anos, entre 50 e 69 anos. Entretanto, na população brasileira, praticamente 1/4 dos cânceres de mama incidem entre 40 e 49 anos. Então, para a nossa população, o rastreamento mamográfico deve começar mais cedo, porque senão nós estamos privando de diagnóstico precoce 1/4 das brasileiras com câncer de mama.
Então, não faz sentido, nesse cenário nosso, particularmente nosso Brasil, começar um rastreamento mamográfico uma década depois. Indo além, a paciente que começa o rastreamento com 40 anos, anual, quando ela chega nos 50 anos, é fato, a faixa etária onde tem maior incidência é a partir dos 50, ok. Mas quando ela chega aos 50 anos, ela já está habituada a fazer sua mamografia anual. Ela se insere mais no cenário do rastreamento mamográfico. Então, os fatores que nós podemos manejar são autoconhecimento das mamas, fazer atividade física, ter uma dieta adequada. Uma outra coisa importante é a mulher procurar engravidar e ter seus filhos antes dos 30 anos de idade, porque as células mamárias elas vão ficando são imaturas, elas vão amadurecendo só depois dos 30 anos. Se essa mulher engravida e amamenta o neném antes dos 30, essas células amadurecem mais cedo. E células maduras são menos suscetíveis a estímulos carcinogênicos. Então, esse é um outro fator protetor. Gestar e amamentar, sobretudo antes dos 30 anos, é um fator protetor. E é óbvio, aquela mulher que não engravida ou que engravida mais tarde, ela se submete a mais ciclos ovulatórios. Isso é um outro fator de risco para câncer de mama. Então, esses são fatores manejáveis. Além disso, a busca do rastreamento mamográfico e da assistência médica, pelo menos a partir dos 40 anos, é claro, uma moça que se ela tiver uma alteração mamária com 30, 32, ela, óbvio, deve procurar um mastologista e toda a investigação deve ser feita. Mas esses são fatores de risco que podem ser manejados e as ações que o mastologista e a própria paciente podem imprimir fazem diferença. Muito bom, Rafael, parabéns. Vamos agora ver um vídeo aí, né, Josi? Temos um vídeo da Tatiana, correto? Isso mesmo. Vídeo de mais uma paciente, a Tatiana, pode soltar o vídeo. Me chamo Tatiana França, tenho 42 anos. No ano de 2017 fui diagnosticada com câncer de mama. Quando o médico falou para mim, eu fiquei bastante arrasada, mas sempre confiando em Deus. Passei por 4 quimioterapias vermelhas e 4 brancas, depois a mastectomia total e depois a radioterapia. Momento muito difícil para todas nós que passamos por isso, mas sempre acreditando que tudo vai dar certo. E graças a Deus, minha família me abraçou, meus filhos me abraçaram de uma tal maneira que o tratamento fica até mais fácil, né? Quando a gente tem alguém do nosso lado que nos dê força. Meu cabelo caiu, minha sobrancelha caiu, mas nada que me abalasse. Hoje, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, eu estou curada. E para você que vai começar a fazer o tratamento, só acreditar que vai dar certo, tá? No final, quem vence é a gente. Muito bem. Agora a gente vai, doutor Henrique Pascoaletti, que vai falar sobre mamografia, exames de diagnóstico, as novas tecnologias. Com a palavra, doutor Henrique. Só um minutinho, doutor Henrique está sem som. Bom, pessoal, é muito bom estar junto com vocês e a gente compartilhando. Eu acho que o conhecimento, quanto mais as pessoas tiverem conhecimento sobre ações de saúde, é melhor a performance de saúde das pessoas, né? Eu acho que agora a gente já conseguiu conscientizar bastante que tem que fazer a mamografia. Mas existem alguns mitos que eu observo que vale a pena a gente entender um pouco do racional da mamografia. Como é que a medicina chegou ao ponto de utilizar um método de imagem para esse diagnóstico? Vocês imaginem que há 50 anos atrás, ou até mais, quem tinha câncer de mama tinha uma sentença de morte, porque os diagnósticos eram de tumores muito grandes, os tratamentos perduraram por mais de 100 anos, eram de cirurgias mutiladoras, e a gente pouco conhecia. O único instrumento que você tinha era uma palpação mamária e o paciente chegava no seu consultório já com um tumor grande, como vocês já viram, já comentaram, o prognóstico era ruim. Mais ou menos em 1950, um médico uruguaio, Le Borgne, pegou vários casos de câncer de mama avançados e radiografou. Via aquela situação e começou a observar que os casos de câncer de mama tinham características radiológicas diferentes dos casos de tumores benignos de mama. Isso foi um achado interessante, isso foi publicado no Radiology no começo dos anos 50 e mexeu muito com a comunidade médica. Poxa, a gente está conseguindo enxergar algumas diferenças
E estamos tendo agora um método que pode ver alguma coisa. Mais ou menos, alguns anos se passaram, no começo da década de 60, um professor na Universidade de Emory, em Atlanta, pegou 1000 casos de pacientes de um ambulatório de mama e resolveu fazer uma radiografia dessas mamas. E encontrou 8 casos de cânceres com características, situações características de câncer de mama, mas pequenos. E foi feita uma cirurgia e observou que esses pacientes tinham uma resposta que até então eles não conseguiam encontrar. Daí, para se entender que a gente podia utilizar esse método como um grande método de rastreio, foi um pulo. Mas a gente, quando trabalha com rastreio de alguma doença, a gente tem que ter uma população grande e estudar ela durante vários anos. E surgiu, então, um projeto americano, junto com as seguradoras, que analisou num braço pacientes só com exame clínico, pacientes assintomáticas com exame clínico, e no outro braço, pacientes assintomáticas com mamografia. E com o passar dos anos, foram observando que as pacientes que fizeram mamografia, elas tinham uma sobrevida maior daquelas que só tinham o exame clínico. E daí se começou a falar, poxa, vamos utilizar isso como um método de rastreio para detectar essas lesões iniciais, né? E aí a mamografia tomou um rumo muito grande, houve um desenvolvimento muito grande da tecnologia, e hoje a gente tem tecnologias muito fantásticas, como a tomossíntese mamária, mas a gente ainda tem alguns mitos, né? Todo rastreio que você faz, você tem uma taxa de recal, isso é uma coisa mundial, tá? Essa taxa de recal varia em até 9% na Europa, até 10% nos Estados Unidos, mas todo serviço que faz um rastreio de câncer de mama, ele tem que reconvocar um determinado número de pacientes para que você consiga pegar mais detalhes daquela oportunidade que você teve de analisar a mama. A taxa de recal significa ele reconvocar o paciente à clínica para refazer algumas incidências da mama, enfim, fazer um estudo adicional. Essa taxa de recal cria uma ansiedade na população de uma maneira fantástica. Na realidade, de cada 100 mulheres que vão fazer são reconvocadas, mais ou menos de 2 a 3, a gente vai continuar com o trabalho de estudo dessa paciente. Então, boa parte dessas pacientes, elas não vão ter nada. A gente só está usando a precaução e a oportunidade de ter examinado aquelas pacientes para conseguir ter um estudo mais aprimorado. Mas isso é impressionante, porque as pessoas já se sentem, poxa, eles acharam que tem uma suspeita e eu com certeza tenho alguma coisa. Aquilo é um problema muito sério. Então a gente tem que começar a tirar esse mito. Na realidade, a gente está estudando não porque a gente está com uma suspeita, é que a gente precisa de mais dados, né? À medida que a gente vai estudando, fazer um rastreio na população, e essa população que sofre rastreio tem que ser uma população saudável, sadia, a gente está querendo pegar uma coisa muito inicial, os métodos, a mamografia, elas têm limitações, e a gente tem que utilizar outras tecnologias para entender melhor isso. No caso das mamas densas, radiologicamente densas, a gente tem mais ou menos de 40% a 50% da população feminina que sofre rastreio, que tem algum tipo de densidade mamária maior, do ponto de vista da densidade mamária, do ponto de vista radiológico. E a mamografia, ela perde um pouco de sensibilidade, a gente tem que utilizar outros métodos de imagem para esse estudo. No caso, a gente utiliza o ultrassom de mama, né? Então, a gente associa a mamografia ao ultrassom de mama, complementa esse rastreio dessa maneira. A tomossíntese se tornou uma evolução da mamografia. A tomossíntese hoje tem trabalhos que mostram uma taxa de detecção de câncer em até 90% maior do que a da mamografia, reduzindo, inclusive, as indicações de biópsia em 30% oriundas do rastreio mamográfico. Outras tecnologias a gente tem utilizado, né? A gente utiliza agora a elastografia mamária, a gente tem utilizado, a gente trouxe agora a angiomamografia, que é a mamografia com contraste. Os resultados têm sido muito interessantes. Nós estamos com uma série de quase 200 casos, que é bem impressionante o que a gente está vendo. A utilização da ressonância de mama é uma tecnologia muito importante. A ressonância, ela é muito utilizada em pacientes de alto risco, aquelas pacientes que têm alguma indicação genética de risco, alguma história familiar de câncer de mama em pacientes mais jovens, né?
e que a gente conseguiu algum teste genético com alteração dos BRCA1, BRCA2 e algum outro genes. A gente utiliza muito ressonância de mama também para pacientes com prótese, para a gente ver a integridade da prótese. A ressonância de mama também tem uma indicação muito interessante e agora compete com a angiomamografia no sentido de você fazer o planejamento terapêutico dessa paciente com câncer, que foi diagnosticado um câncer inicial. São tecnologias muito interessantes. Uma vez que a gente tem uma suspeita, é fundamental que a gente tire um fragmento daquela região que a gente tem suspeita. Em 1989, a cirurgia mais feita no mundo eram biópsias de mama. E as biópsias de mama, naquela época, em função da tecnologia existente, de cada 100 biópsias a gente encontrava somente 10 cânceres. Então a gente operava 90% das pacientes sem um resultado interessante. A partir daí, a gente fazia uma mutilação por causa da cirurgia, mas a partir daí a medicina começou a pensar o que podia fazer para intervir nesse quadro. E surgiu então a evolução para as punções percutâneas de mama, onde a gente, através de tecnologias de localização, e no caso a gente usa o raio-x, fazendo a estereotaxia, o ultrassom, a ressonância e agora a tomossíntese, e a semana passada saiu também a localização para o angiomamografia, que também é um negócio espetacular. A gente, utilizando essas técnicas, a gente consegue detectar onde está o tumor impalpável, colocar uma agulhinha no local, com a precisão total, e remover alguns fragmentos. E com esses fragmentos a gente consegue fazer um estudo histopatológico para saber se aquela paciente tem ou não câncer e daí evoluir para um tratamento. Eu quero chamar a atenção o diagnóstico de câncer hoje em dia não deve ser encarado com a tristeza que era de 50 anos atrás, e sim como uma oportunidade, porque a gente consegue dar diagnósticos tão precoces que a gente cria a oportunidade, a real oportunidade para as pessoas de se livrarem daquilo, de se curarem do negócio. Você vai encontrar pessoas hoje que tiveram situações de câncer e vão viver 20, 30, 40 anos, vão morrer de outra causa, não vão morrer do câncer de mama, coisa que a gente não via há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Então, a ideia do rastreio é uma ideia que traz no seu bojo uma grande oportunidade. E as pessoas têm que enxergar isso como uma grande oportunidade. Não é ter medo de fazer um exame de rastreio, mas sim oferecer a si próprias uma oportunidade de, se por acaso tiver um problema, a gente poder tratar. Eu queria deixar essa mensagem aqui para os ouvintes. Eu acho que é a ideia mais importante que a gente tem hoje no sistema de rastreio mamográfico. Parabéns, Henrique, excelente apresentação. Acho que temos mais um vídeo agora, não é isso, Josi? Isso mesmo, a gente vai ter o vídeo agora da Fernanda, que também vai contar a sua história como paciente de câncer de mama. Pode soltar o vídeo. Me chamo Fernanda, tenho 37 anos, sou terapeuta sexual e enfermeira e blogueira do @ Pelo Olhar da Careca. Em 2017, aos 32 anos, ao tomar banho e me tocar, descobri um nódulo. E quando eu toquei, o meu coração na mesma hora acelerou, como se tivesse certeza que aquilo realmente era um câncer. Fui ao médico e fiz os exames de ultrassonografia e mamografia. Fiz a biópsia e foi confirmado realmente que eu estava com câncer. Mas quem recebeu foi minha mãe. E ela procurou no Google e teve a certeza que naquele laudo não estava escrito que eu tinha câncer. Ela falou que trocaria minha vida pela dela. Que ela pediu tanto a Deus que isso não acontecesse. Mas nada adiantou. O que ela tinha lido estava errado. Eu realmente estava com câncer. Mas o que mais me atingiu, o meu emocional, foi quando o médico falou que além do câncer de mama eu tinha uma metástase nos ossos. A minha vida parou. Eu fui no fundo do poço. Como se o médico dissesse para mim que eu tinha data e hora para morrer. No outro dia, eu levantei a cabeça e disse: eu precisava lutar não pela minha vida, mas pela vida da minha filha. Porque eu precisava lutar por ela. Porque ela era a minha vida. Meus amigos, meus familiares estiveram no meu lado, até desconhecidos estavam junto, lutando ao meu lado. E a única coisa que eu tenho que dizer para vocês que estão passando por esse tratamento,
Acredite que no final tudo vai dar certo. Notícia de que não tinha nada onde eu pensava que tinha, e onde eu tinha não tem mais nada. E lembre-se, sempre valerá a pena lutar pela vida, assim como eu lutei. Muito bom, né, Josi? Todos os vídeos com mensagem de fé, de força, de luta, de amor, de apoio social, da importância da família. Muito bacana esses vídeos. Agora nós vamos para o último palestrante, o professor Maurício Magalhães, que vai nos falar um pouco do tratamento, que também mudou muito, não é isso, Maurício? Bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Realmente, como já foi dito, acho que os três que me precederam foram extremamente felizes, temas muito adequados. E o que realmente é que houve? Eu vivi a minha carreira, eu tenho 40 anos de formado, eu sou contemporâneo do Henrique, nós conversamos juntos, fizemos residência na mesma época, e nós vivemos aquela época onde o câncer de mama era sinônimo de mastectomia. A mulher tinha um câncer de mama, ela ia perder a mama, ia dissecar as axilas, tirar os gânglios, ou seja, era um tratamento muito mutilador, e isso afastava muito a mulher de um diagnóstico precoce. Então, todo o trabalho que aconteceu, aí foram vários progressos, entre eles, como já foi dito, a mamografia permitiu diagnósticos mais precoces, e houve vários grandes pioneiros nessa área no mundo, onde um deles foi o professor Humberto Veronese, que em 78 publicou os primeiros trabalhos das cirurgias conservadoras, quer dizer, dizendo que poder operar a mama de uma forma conservadora trazia uma maior adesão da mulher ao tratamento, porque ela já não via o tratamento como uma simples... a autoestima dela ia perder a mama, e naquela época não se fazia reconstrução. Então, todo esse esforço que foi feito foi permitindo tratamentos cada vez... O diagnóstico precoce foi permitindo diagnósticos e tratamentos cada vez mais conservadores, com melhores resultados estéticos. Então, nesses 40 anos, o que nós vivemos foi uma grande evolução. Primeiro, do diagnóstico. Depois, permitindo tratamentos mais conservadores, cirurgias com melhor estética. Depois, houve uma grande evolução para a questão das novas drogas, novos medicamentos. Então, atualmente, nós dispomos de um arsenal terapêutico muito grande. Então, quando nós fazemos hoje um diagnóstico, como o Henrique falou, uma biópsia de mama, antigamente era se é câncer ou não é câncer. Hoje não. Câncer, mas que tipo de câncer? Nós vamos dividir em vários subtipos. Existem 4 subtipos principais, onde 2 estão ligados aos receptores hormonais, um está ligado à expressão de um oncogene, o HER2 positivo, e um que é o triplo negativo. Cada um desses tem as suas características. Uns são mais agressivos, outros são menos agressivos. E cada um vai ser tratado de uma forma bem específica. Então, o tratamento hoje ele é muito personalizado. Cada paciente vai ser tratado de um jeito diferente. Quer dizer, a mulher vai no consultório, uma vai ser indicada a retirada da mama, outra não vai ser. Ela vai fazer um tratamento medicamentoso antes, vai fazer uma quimioterapia antes. Então, este foi um grande progresso. E isso levou ao que nós chamamos hoje do time da mama, do breast team. Como existe na cardiologia o heart team, o time do coração, existe na mastologia o time da mama, que é um tratamento multidisciplinar. Hoje não, o mastologista, ele é o maestro, é ele que coordena esse grupo. Mas esse grupo é composto do oncologista, do radiologista, do radio-oncologista, do patologista, da psicóloga, da nutricionista, da assistente social. É toda uma equipe que vai dar todo o suporte a essa paciente. Então, isso foi um grande progresso. Quer dizer, hoje nós temos essa possibilidade da paciente ser vista de uma forma integral. Então, ela vai ter um tratamento de acordo com as necessidades dela. Então, não é tratamento... Então, o que nós temos hoje? Quando a gente diagnostica e vê qual é o tipo de tumor que ela tem, nós vamos incorporar. Em alguns casos, antigamente nós operávamos todos os casos e depois, conforme fosse a cirurgia, qual o tratamento complementar. Hoje, muitas dessas pacientes são tratadas antes de operar. Elas vão receber ou quimioterapia, ou hormonioterapia, ou imunoterapia, que é a terapia mais moderna, que está evoluindo muito, que é o chamada terapia-alvo.
Porque a quimioterapia, ela age sobre as células que se dividem rapidamente, enquanto que essa terapia-alvo, ela vai atrás de alvos muito específicos, onde a hormonoterapia vai atrás dos receptores hormonais e esses imunoterápicos novos, eles vão atrás de certas propriedades que as células têm, e essas propriedades permitem que a droga vá especificamente para elas. Então, isso foi um progresso fabuloso. Então, nós temos hoje muitas drogas para diferentes alvos terapêuticos e esses alvos é que vão permitir resultados cada vez mais brilhantes. E isso tem contribuído para o quê? Para uma redução das cirurgias, porque a incorporação desse tratamento medicamentoso permitiu que os tumores reduzam, então melhora as condições de cirurgia. Então, isso foi uma outra grande evolução que nós tivemos nas últimas décadas, que foi a cirurgia oncoplástica, que é permitir que a gente incorpore técnicas de cirurgia plástica para a cirurgia, de maneira que você consegue, com essa integração de recursos terapêuticos, ter tumores menores, às vezes tumores muito grandes, que são possíveis reduzir e fazer cirurgias com muito bom resultado estético, fazendo a retirada do tumor, a reconstrução imediata, que era feito no passado num segundo tempo, é feito hoje num primeiro momento. Já se faz a reconstrução, seja através de expansores, seja através de implantes, seja através de retalhos. Existem uma série de matrizes dérmicas hoje, tecnologia, de alta tecnologia, que permite resultados fantásticos, e isso tem permitido resultados muito satisfatórios do ponto de vista. Então, a incorporação da medicação tem permitido cirurgias melhores, o que permite às mulheres uma chance de cura muito maior, uma chance de cura realmente grande, uma grande esperança, e permite também que ela restitua a integridade dela, a autoestima, porque o seio é o símbolo maior da sexualidade, da feminilidade. Então, qualquer ameaça à mama feminina traz uma grande tristeza, um grande desapontamento na mulher. Eu me lembro de um psicanalista, amigo nosso, que uma vez ele deu uma palestra assim, a sensação da mulher que teve o câncer de mama é assim, a minha mama me traiu. Quer dizer, ela tem uma sensação de perda muito grande. Então, é possível resgatar essa autoestima, é possível resgatar a esperança, e como já foi dito anteriormente, essas mulheres vão viver muitos anos, elas vão ter uma esperança de vida muito grande. Hoje, atualmente, 90% das mulheres que têm câncer de mama, elas vão ter um prognóstico muito bom e vão ser curadas. Então, nós temos... Agora, é importante que a mulher venha cedo, que ela procure precocemente. Nós temos agora um exemplo do Covid. Hoje, os resultados com o Covid estão melhores porque as pessoas estão procurando os médicos mais cedo. Antigamente, com aquele conceito, fique em casa, não vá para o hospital, muita gente morreu sem assistência. Isso vale para todas as doenças, para as doenças cardiológicas e para o câncer de mama também. Então, é importante que a mulher, desde os 40 anos, faça o autoconhecimento, que ela faça a mamografia periódica e que ela procure um mastologista assim que ela tiver alguma alteração, para que ela possa realmente ter uma grande esperança de tratamento. E a outra grande, além de nós permitirmos realmente um bom resultado estético, os efeitos colaterais do tratamento diminuíram muito. Atualmente nós dispomos de cartéis de quimioterapia que permitem que a quimioterapia seja feita sem que haja aqueles problemas de flebite. As cirurgias conservadoras permitem evitar aqueles inchações nos braços que haviam antigamente. Existem as toucas térmicas que permitem que reduza a perda de cabelo. Então, isso que é sempre uma ameaça para as mulheres, isso permite que ela tenha isso. E um grande progresso que houve, que é uma área que o Cláudio é um grande especialista, é a cardio-oncologia, que permite que a gente consiga, através de um acompanhamento do uso e incorporação de medicamentos, técnicas de radioterapia, proteger o coração dessas mulheres e permitir que elas que vão ser tratadas, elas a longo prazo também estejam protegidas do seu coração e tenham uma condição muito boa. Então, eu acho que, como já foi dito, nós temos que sinalizar que o tratamento é uma grande esperança. Eu sempre cito para as minhas pacientes uma coisa seguinte, 2 livros que sempre são que eu gostaria de fechar minha apresentação falando disso. Um é chamado assim, primeiro a gente chora, é natural, a mulher que tem câncer, ela tem que chorar, mas depois, como uma das
paciente que fez o testemunho, depois ela eu tenho que parar de chorar e eu tenho que enfrentar isso. E aí o segundo livro que eu sempre falo é o seguinte, eu ainda compro bananas verdes. Só compra banana verde quem acha que vai comê-las maduras. Então, eu falo para o paciente, você tem que continuar comprando banana verde. Você tem que fazer planos para o futuro. Isso aí, o câncer é como um carro, fura o pneu, você para, conserta e volta para a estrada e a vida vai continuar. Então, por favor, tenham esperança. Hoje, a medicina, a nossa medicina brasileira, aqui no Rio de Janeiro, nós dispomos de muitos recursos e podemos tratar essas pacientes da maneira como elas seriam tratadas em qualquer grande centro no mundo e trazer grande perspectiva de cura para elas. Muito obrigado a você. Muito bom, Maurício, excelente apresentação. Você chamou a importância aí de trabalhar em time, da multi e interdisciplinaridade. Eu sempre recomendo às pessoas assistirem um vídeo no Netflix da Clínica Mayo, que começa com um provérbio africano. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo. Então, você demonstrou muito bem isso aí na sua apresentação. Eu acho que antes da gente ir para as perguntas, temos ainda mais um vídeo, Josi, já vamos para as perguntas. A gente tem mais um vídeo, agora da doutora Mayra Calef, que é presidente do FEMAMA, e ela vai falar sobre 3 perguntas que as mulheres devem se fazer e as pessoas devem fazer às mulheres. É uma campanha deles para o Outubro Rosa, a gente pode soltar o último vídeo da doutora Mayra. Olá, eu sou a doutora Mayra Calef, presidente voluntária da FEMAMA, e eu estou aqui para convidar vocês para compartilhar essa campanha tão legal que a FEMAMA e muitas organizações do Brasil estão levando nesse Outubro Rosa. São as 3 perguntas que salvam, as 3 perguntas que você pode fazer para quem você ama e que pode suscitar uma conversa sobre o diagnóstico precoce. As 3 perguntas são: você conhece suas mamas? Você já marcou os seus exames de rotina? Os seus exames anuais? 3. Você conhece os seus fatores de risco para câncer de mama? Essas são as 3 perguntas que podem salvar uma vida. Nós estamos promovendo essa campanha e eu gostaria de convidar vocês para compartilhar @femama.brasil, Twitter, põe no teu Instagram, no WhatsApp. Essa é uma campanha para promover o diagnóstico do câncer de mama no Brasil. Muito bom, Josi. Ô, Josi, antes de começar as perguntas, eu queria começar fazendo umas 2 perguntas para os palestrantes aqui. E a primeira delas, eu queria ouvi-los sobre prótese de mama, que há pouco tempo atrás, o ano passado, se falou muito que alguns tipos de determinados fabricantes de prótese de mama poderiam estar relacionando, causando câncer. Então, eu queria dos especialistas uma palavrinha sobre a segurança da prótese de mama, se ela precisa ser trocada a cada 10 anos ou não, e se as nossas próteses aqui nacionais são confiáveis, se tem alguma limitação. Em relação ao diagnóstico, qual é o melhor método? É ultrassom, mamografia? Porque o leigo, às vezes, tem essa dúvida, né? Quem quer começar primeiro aí? Vamos começar pelas mulheres? Vamos lá, Luciana? Então, meu irmão é cirurgião plástico, hein? Acho que se a gente tivesse combinado essa pergunta, não tinha ido tão bem. O que acontece? A prótese ela é segura, as mulheres podem colocar. Eu até brinco que eu não sou fã, porque eu acho super sensual uma mama com uma certa pitose, né? Aquela mama que encosta no peito, chega com 2 minutos de antecedência, embora as pessoas achem maravilhosa, não é a minha praia, assim, não acho bonito. Até porque a prótese ela é um corpo estranho. Em algum momento ele tem que ser trocado. Antigamente se falava em trocar a cada 10 anos. Atualmente, com as próteses hoje em dia, a gente só troca quando elas dão um problema, né? Então, a princípio, elas têm uma vida útil mais longa, mas também podem ter uma vida útil bem mais curta. Em relação ao câncer e à prótese, a gente teve uma associação de linfoma de células anaplásicas com a prótese para determinados tipos de prótese. Acredita-se que, como a prótese é um corpo estranho, ela faz uma reação àquele corpo estranho, aquele processo inflamatório levaria ao linfoma. É uma incidência baixíssima.
A gente não tem, assim, muito estudo ainda, porque é um tipo de prótese específica, com uma incidência baixa, as pessoas ainda estão estudando bastante, mas a gente tem que ficar atento. Qual seria o sinal que a paciente que tem prótese deveria ter atenção? Aumentou o volume, ou durante um exame foi notado um aumento, a gente sempre tem um pouquinho de líquido em volta da prótese, né? Porque a prótese ela forma uma cápsula ao redor dela e é muito comum dar uma secreção em torno chamada de seroma. Mas se a gente tiver uma quantidade grande de seroma, se a gente perceber um aumento do volume da prótese, linfonodos na região axilar, a gente tem que investigar. E em relação ao melhor exame para diagnóstico, para avaliação de prótese, o melhor exame é a ressonância. Para diagnóstico, para avaliação da prótese. Para avaliação de diagnóstico de câncer de mama, o padrão ouro é a mamografia, né? Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, olha, a mulher, eu acho que ela tem que... Primeiro, a gente tem que se achar linda, né? Então, eu falo que eu me acho linda, então meu marido me acha linda, todo mundo me acha linda. Não é uma prótese, não é um seio, não é isso que faz a mulher. Outra coisa também, em relação à cirurgia plástica, eu falo que nunca tem nada de graça. Né? Às vezes você troca uma mama pitótica por uma mama com o volume que você quer, sem aquela pitose, mas você pode ter várias outras complicações. Eu vou falar como mulher, né? Para mim uma coisa que me incomodaria muito, a perda de sensibilidade, que é uma coisa que se fala muito pouco, né? Em relação à perda de sensibilidade depois de uma cirurgia plástica. Então é uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar bem. Eu não sou contra, mas eu também não sou uma entusiasta do silicone. Não sei se alguém quer comentar, complementar mais alguma coisa. O que você acha disso? Luciana falou muito bem. Houve uma demanda em função de um maior diagnóstico, uma frequência maior, um pouquinho de linfoma anaplásico de células gigantes associada a células grandes associadas à prótese. O principal sintoma é uma coleção líquida rápida, aumentar o volume rápido, coletar um líquido ali. Houve uma associação com um determinado fabricante e alguns tipos de prótese e expansores definitivos texturizados, que dão menos contratura, mas estavam associados à ocorrência do linfoma, foram tirados de circulação, em que pese não se deu para ter os trabalhos não mostraram assim causa e efeito direto, mas estavam mais associados. Até porque é o fabricante mais utilizado, a prótese mais utilizada mesmo nos Estados Unidos da América e também fora de lá em vários países. Então, assim, em que pese não se estabeleceu causa e efeito, alguns modelos foram tirados de circulação. Não há um prazo de validade para a troca da prótese. Antigamente se falava tem que trocar a cada 10 anos. O fabricante te dá uma garantia de 10 anos sem contratura, porque a prótese ela tem a cápsula dela. O organismo da gente, como a Luciana falou, é um corpo estranho. Ele vai fazer uma fibrose ao redor. E ele vai, porque ele tenta bloquear aquela prótese ali. Então, ele faz uma fibrose e vai apertando a prótese com o passar do tempo. E aquele aperto vai levando a uma diminuição de mobilidade, alteração de contorno mamário e pode precisar trocar. Inclusive, se isso acontece antes de 10 anos, o fabricante se compromete a dar um par de próteses novos para pacientes. Até do ponto de vista de plano de saúde, eu já tive paciente que isso aconteceu, se faz um relatório para o plano de saúde, ele entende que aquilo é um problema de saúde, não é só uma mera questão estética, mas sim uma questão envolvendo o orgânico da paciente, né? Ou seja, uma fibrose importante pode ter dor, aquilo pode incomodar bastante. Enfim, e no que diz respeito à segurança das próteses produzidas no Brasil, a gente tem uma segurança, hoje está bem comprovado, houve problemas no passado, com um determinado fabricante que acabou tirar as próteses de circulação, já retornou. Temos 3 grandes fabricantes circulando aqui. Tivemos um problema com aquelas próteses da marca PIP no passado, mas aquilo não era silicone médico, né? Não era silicone de alta coesão, vulcanizado, era silicone de qualidade ruim, já saiu de circulação, então o problema estava na prótese. Aí a pergunta que as pacientes fazem, mas e se eu tiver aquela prótese que foi tirada de circulação? A ordem é, acompanha, não precisa sair trocando, porque a chance de acontecer um linfoma é extremamente pequena. Há que se monitorar. Pintou o sintoma, acumulou secreção, ok, mas houve, inclusive, nos Estados Unidos da América, uma debandada para trocar essas próteses. Não há necessidade.
E o que a Luciana falou muito bem, mamografia, mesmo com prótese, é o padrão ouro para diagnóstico de problemas do parênquima mamário. Mamografia. Maurício, você falou aí, passando a sua apresentação, que às vezes você faz uma cirurgia e ali já entra o cirurgião plástico. Explica um pouco como é que você vê essa situação do plástico atuando junto com o mastologista na cirurgia. Você tem esse hábito de fazer essa cirurgia combinada, vamos chamar assim? Tem. Como é que funciona? É fundamental que haja sempre essa abordagem plástica associada. Ela pode ser feita de duas maneiras. Existem mastologistas que têm um treinamento em cirurgia plástica. Somente os mastologistas mais jovens fizeram na sua residência um treinamento de cirurgia plástica e fazem também a cirurgia plástica. Colocam implante, colocam prótese, fazem retalho. Isso aí para quem tem treinamento e sabe fazer, isso tudo pode ser feito. Ou quem prefere que use, eu particularmente prefiro usar um cirurgião plástico que só faz isso todo dia e que tem uma experiência muito maior do que eu nisso. Eu sou capaz de fazer, mas eu tenho pessoas que têm muito mais experiência e fazem melhor. Então, eu sempre trabalho com cirurgião plástico. Então, isso permite que a gente consiga dar um resultado estético muito melhor. E é como foi falado, cada caso vai ser tratado individualmente. Às vezes, a gente coloca um expansor, que é uma prótese de silicone vazia, que ela vai ser se enchendo no pós-operatório, ela vai ser enchida com líquido, aquilo expande a pele, é como a barriga de uma grávida, né? A gravidez vai levando a expansão daquela pele. A mesma coisa, a mama vai expandindo com aquele expansor, depois aquele expansor é retirado e colocado uma prótese definitiva. Quer dizer, a gente aproveita a própria pele da mulher para recompor a mama futura. Então, isso é uma ferramenta. Outras são os implantes de silicone, outros são os próprios retalhos das costas ou do abdômen. Atualmente nós dispomos muito do lipofilling, que é um enxerto de gordura. Se faz uma lipoaspiração e injeta gordura na mão. Existem várias soluções, mas sempre nós temos que oferecer. O professor Veronese dizia, a gente sempre tem que dar pelo menos o primeiro passo da reconstrução. Hoje é muito excepcional uma paciente sair hoje da cirurgia sem mama, sem nada. Sair completa da mastectomia. Isso é excepcional, são casos muito selecionados. Sempre a gente tem que dar pelo menos o primeiro passo, se não for possível fazer a reconstrução imediata. E um tema que eu acho que a gente pode colocar, eu não quis me estender, mas eu acho que você pode colocar um pouco mais à frente, Cláudia, é a questão das cirurgias profiláticas, que esse é um tema hoje que está ganhando muita importância em mulheres de alto risco, se fazer uma cirurgia profilática do câncer de mama. A gente já vai citar o caso Angelina Jolie aqui, mas eu queria ouvir o Pascoaletti aqui. Seguinte, Pascoaletti, então a doente que botou uma prótese de mama, ela tem que continuar fazendo mamografia todo ano. Se deu dúvida na mamografia, ela faz ressonância, é isso, Pascoaletti? Explica para a gente aí. Olha, sem dúvida, a mamografia ela é o método de escolha. E uma coisa importante, que as pessoas fantasiam muito, a compressão da mamografia não rompe a prótese. Isso é uma coisa importante. A compressão nunca é acima do limite de compressibilidade da prótese. Então, você consegue fazer a mamografia com muita tranquilidade, utilizando técnicas de Ekland e afastando a prótese do tecido mamário, e com isso a gente consegue fazer a mamografia. A gente utiliza a ressonância para ver a integridade dessa prótese, porque a ressonância me permite ver, inclusive, a parte posterior da prótese, que eu não consigo ver com a mamografia. Então, a ressonância tem essa indicação. Mas é fundamental que as pessoas tenham essa ideia, que muita gente não faz a mamografia porque acha que vai romper com a compressão mamária. Isso é uma fantasia, isso não existe essa possibilidade. Palete, deixa eu te aproveitar uma pergunta. As mulheres reclamam muito que a mamografia aperta. A tomossíntese aperta igual à mamografia? Como é que é? A tomossíntese é uma mamografia, só que você faz vários cortes. Né? Hoje a gente tem uns equipamentos que a pessoa faz o self-compression. A gente põe a paciente posicionada na mama, né, no equipamento, dá para ela um aparelhinho e ela faz a compressão até o ponto que ela acha que chega, tá bom para ela. A coisa mais curiosa disso é que normalmente ela comprime muito mais do que a gente e não sente dor. Então você vê como é que o mecanismo de dor, a sensação dolorosa, está muito relacionada com a experiência. Quando você tem um comando disso, você, às vezes, comprime, boa parte das vezes, você comprime mais do que normalmente a gente comprime.
Tá? Então, esses equipamentos quebraram muito essa expectativa negativa da compressão de mama. Né? A tomossíntese também comprime e a gente utiliza esses equipamentos em tomossíntese também. Esses mamógrafos com self-compression. Né? Muito bom. Ô Josi, eu queria introduzir aqui o caso da Angelina Jolie. Você tem alguma pergunta aí? Eu posso continuar fazendo aqui para eles uma pergunta desse lado genético aí, que hoje em dia a Angelina Jolie jogou isso na mídia, o Maurício comentou, assim, o Rafael também falou que 25% dos cânceres têm esse componente genético, e às vezes soa muito agressivo você fazer uma retirada das mamas de forma profilática, retirar ovários. Como é que os especialistas veem essa questão e quando indicar essa mastectomia profilática ou a retirada de ovários profiláticos? Vocês podem falar para a gente, começando aí pela Luciana? Então, a indicação da mastectomia profilática, seguindo o guideline americano, né, tem indicação quem tem alteração genética. É muito comum a paciente que faz o diagnóstico do câncer de mama e não quer passar por aquela situação, não quer viver aquele trauma novamente, ela fala, doutora, tira tudo. Só que eu falo sempre para o paciente, não adianta eu tratar a doença e não tratar o doente, né? Eu posso até tirar tudo, mas aquilo no futuro vai trazer tantos outros aspectos negativos. Quer dizer, eu costumo dizer, o médico é bom quando ele faz o que tem que ser feito, né? Nem mais, nem menos. Então, só tem indicação para cirurgia profilática quem tem alteração genética, né? Esse é o meu ponto de vista. Além do que, eu sempre discuto muito com o paciente, porque é uma cirurgia que complica muito. Isso não é um dado brasileiro, é um dado americano. 50% das cirurgias profiláticas, elas têm algum tipo de complicação. Então, você imagina que você pega uma paciente que não tem câncer, vai tirar preventivamente a mama dela e pode deixar ela mutilada. Outra coisa, como órgão sexual, você esquece a mama. Ela fica completamente sem sensibilidade. E um assunto que eu sempre gosto de falar, quanto mais bem feita a cirurgia profilática, mais fininho você deixa o tecido ali, pior é o resultado estético. Porque você pega uma bola, coloca embaixo de um lençol, você vê que aquilo ali é uma bola. Você pega uma bola, coloca embaixo de um edredom, você às vezes não vai saber o que tem ali. Então o que eu quero dizer? Quanto mais fino você deixar o retalho, quanto melhor você tirar aquele tecido glandular, mais artificial vai ficar o resultado. E maior a chance de você ter uma complicação daquele procedimento cirúrgico. Quanto menos tecido você tira, ou seja, quanto mais tecido glandular você deixa naquele paciente, mais natural vai ficar o resultado estético. Mas você não vai estar fazendo uma profilaxia adequada. Então, assim, eu já fiz muito no começo, eu fiz oncoplastia, né? Eu gostei do jovem, né? O mastologista jovem sou eu. Eu faço cirurgia oncoplástica, mas eu tenho um irmão que é cirurgião plástico. Então, assim, eu concordo com o Dr. Maurício. Eu acho que quanto mais informação e qualidade, formação você tiver, melhor para o seu paciente. Então, assim, eu procuro sempre entrar também com cirurgião plástico nas minhas cirurgias, mesmo fazendo cirurgia oncoplástica. E o que eu quero dizer, então, só para concluir, a minha indicação para cirurgia profilática é para os pacientes com alteração genética. E eu sempre preparo o paciente para duas coisas. Perda de sensibilidade, não usar mais a mama como órgão sexual. E 2, estar preparado para uma intercorrência, porque é uma cirurgia que complica muito. Em geral, não é feita numa única etapa, né? Aquele paciente tem que entender que são vários procedimentos cirúrgicos, que dificilmente ele vai ficar satisfeito com um único procedimento. Né? Então, acho que a minha opinião é essa, né, em relação à prevenção. Doutor Rafael, assim, quando o senhor indica a retirada da mama profilática, de ovários, e o fato de tirar a mama totalmente, elimina por total o risco de ficar alguma coisinha e ainda ter um tumor ou não? Como é que é isso? Perguntas excelentes. A Luciana já descreveu muito bem. Eu também fiz curso de oncoplástica e não abro mão de entrar com plástico comigo, em que pese a gente saber fazer, a gente tem que estar multidisciplinaridade, inclusive nesse caso. Né? Enfim, a indicação da cirurgia profilática, na verdade, as indicações são bem restritas. A pergunta, vamos começar da raiz da questão Angelina Jolie. Por que ela testou? Ela fez uma testagem genética que mostrou que ela tinha uma mutação em um gene de nome B de Brasil, R de rato, C de casa, A de anão, 1, BRCA1. E essa mutação genética aumentava o risco de câncer de mama na Angelina em torno de 85% ao longo da vida, ou seja, ela apresentava uma chance de cerca de 85% de desenvolver câncer de mama ao longo da vida dela.
até os 80 anos. E de câncer de ovário, algo em torno de 40 e poucos %. Então, por isso que ela fez a cirurgia mamária e depois a cirurgia dos ovários. Trompas e ovários. Bom, indicações formais. Por que ela fez a testagem nela? Porque a mãe da Angelina Jolie, nos anos 70, teve câncer de mama e depois de ovário, e não se tinha tecnologia para fazer a testagem. O ideal é fazer em quem teve o tumor. Então, se a pessoa que quer fazer uma cirurgia profilática, ela provavelmente, das duas, uma, ou ela tem mutações genéticas diagnosticadas nela, a partir de alguém na família que inicialmente teve essa mutação identificada, ou seja, a pessoa da família teve o câncer, já fez a testagem genética, verificou que tinha mutação naquele gene e aquela mutação foi procurada no resto da família. Então, aquela paciente ainda saudável, ou seja, sem ter câncer de mama, pode procurar a gente para fazer a cirurgia redutora de risco. Quais são os genes hoje que a gente efetivamente indica a redução de risco? BRCA1, BRCA2, um outro gene chamado TP53, que leva a outro tipo de síndrome genética, outro gene chamado PTEN, e está se incluindo aí o PALB2, mas enfim, são genes que aumentam o risco para câncer de mama, enfim, há outros mais que a gente pode indicar, até o CHEK2, mas enfim, já estou sendo específico um pouco demais médico. Mas a outra indicação, se a paciente, por exemplo, não quer testar, ela não quer me testar, mas ela tem uma história familiar ruim, onde eu tenho calculadoras de risco que mostram que ela tem um risco de mais de 20% ou 25% de ter câncer de mama ao longo da vida, eu posso oferecer a cirurgia redutora de risco. É muito comum chegarem no consultório pacientes que não têm indicação formal pedindo para fazer a cirurgia redutora de risco. Como a Luciana falou, a cirurgia redutora de risco ela não é livre de complicações. Hemorragia, infecção, necrose de retalho, necrose de areola e mamilo, perda de sensibilidade é muito frequente. Pode acontecer contratura da prótese, depois até extrusão de prótese. A gente pode ver isso acontecer, infecção, enfim. Eu costumo falar que na medicina, na vida e no amor, tudo tem um para quê e um porquê. Então, o paciente tem que ter indicação formal daquilo, né? E para deixar bem claro isso, às vezes as pacientes têm diagnóstico de câncer, no momento do diagnóstico de câncer é que elas fecham o diagnóstico também da mutação genética, ainda jovens. Em alguns casos, você pode oferecer a cirurgia redutora de risco contralateral também, porque algumas mutações, principalmente de BRCA1 e BRCA2, quando a paciente até então não sabia que era mutada, desenvolve o câncer, e aí depois ela diagnostica isso já no início do tratamento dela, efetivamente a gente pode oferecer a redução do risco da mama contralateral, porque algumas mutações aumentam o risco em até 40%, do outro lado. É outro cenário. Agora, você perguntou muito bem, doutor Cláudio Domênico, se a cirurgia ela aniquila risco negativo, ela é redutora de risco. Então, uma paciente que tem um risco de 85% de ter câncer de mama ao longo da vida, a gente sabe que o risco cai para algo em torno de 5%. Por quê? Porque fica tecido mamário viável atrás da areola, no prolongamento axilar e nessa parte interna aqui perto do ossinho do externo. Além de debaixo de todo o retalho do subcutâneo. Como a Luciana falou, quanto mais oncológica é a cirurgia, menos estética ela vai ser. Ou seja, quanto mais fino eu deixar o retalho, menos estético vai ser. Fica mais evidente que a prótese está ali. Com mais chance, inclusive, de anestesia de areola e mamilo, etc, etc, etc. Então, são dois cenários diferentes. A cirurgia profilática da paciente sem câncer e a cirurgia redutora de risco contralateral na paciente que já teve câncer e diagnostica a mutação durante o seu tratamento, sua abordagem inicial. Muito bom. Maurício, dentro desse mesmo tema, uma pessoa de 50 anos de idade que teve essa mutação que a Angelina Jolie teve, tem uma filha de 20 ou 25 anos de idade que ainda não tem filhos. E essa moça de 25 anos de idade vai fazer um teste genético, detecta a mutação. Como é que seria a conduta, Maurício? Como é que é o acompanhamento, o rastreio? O que faz com essa jovem de 25 anos cuja mãe teve esse câncer? Bom, Cláudio, para essas pacientes é feito um rastreio mais personalizado. Quer dizer, essa paciente ela tem que ser acompanhada de perto. A nossa recomendação, a recomendação internacional que se faz para isso, é de que essas pacientes façam mamografia anual,
que elas façam sempre a ultrassonografia associada à mamografia e façam a ressonância magnética. Eu sigo uma escola de fazer no intervalo de 6 meses, quer dizer, vamos dizer, a mamografia e ultrassom em janeiro, em julho faz a ressonância, em janeiro faz a mamografia e ultrassom e faz um controle clínico, faz o autoconhecimento da mama e faz o controle médico semestral, anual. Essa paciente tem que ser acompanhada de perto. A questão dela ter filho é uma coisa que vai ser no tempo dela, isso aí vai seguir outros critérios, ela não pode antecipar por causa disso. Agora, a tendência, depois que ela tiver uma prole completa, é dela considerar a possibilidade de fazer uma cirurgia redutora. Eu já tive casos desses, de pacientes que me procuraram antes de ter filhos, já com a mutação, e disse assim, eu posso voltar depois de ter filho para tirar minhas mamas? Pode. Ela voltou 4 anos depois, doutor, eu tive 2 filhos, agora eu quero tirar as mamas e o ovário. Então, agora, é uma coisa importante, corroborando tudo isso que já foi falado, é que essa é uma cirurgia que a gente não convence ninguém a fazer. Essa é uma cirurgia que não se pode ter pressa. A paciente tem que ser amadurecida, ela tem que ser conversada. Nós temos que dar dados, subsídios para ela decidir, colocar os riscos. Porque às vezes é assim, eu aproveito, coloco a próxima, vou ficar mais bonito. Peraí, pode ser que fique, pode ser que não fique. Pode ser que melhore, pode ser que não. Você pode ter complicações, então é preciso que isso tudo seja colocado dentro de uma balança muito adequada para se ver qual é o melhor para essa paciente, mas sem pressa e, sem preferência, com uma abordagem multidisciplinar, com uma psicóloga, para que a gente possa realmente ter certeza, e o papel do oncogeneticista aí é muito importante para dimensionar isso. Agora, eu estou com uma família agora que teve uma senhora que teve câncer de mama e faleceu, a irmã teve um câncer de mama bilateral, e agora elas têm uma mutação, PALB2. Agora eu operei a sobrinha, vou operar a outra irmã agora, a tia, e depois eu vou operar a outra irmã. Quer dizer, isso já tomou a família inteira tomou essa decisão associada com o oncogeneticista, colocado todos os riscos, sem pressa, vamos esperar para março, vamos esperar para o meio do ano que vem, para que a gente possa fazer isso dentro de um amadurecimento completo. Mas é uma prática cada vez mais comum no nosso consultório. Muito bom. Eu queria perguntar ao doutor Pascoaletti, porque ele está falando de mitos. Homem também tem câncer de mama, pode ter câncer de mama, né, Pascoaletti? Um dos casos emblemáticos no Rio de Janeiro foi o famoso advogado Santiago Dantas. Vocês lá no CPEM fazem exames, como é que é a rotina? Qual o exame que faz no homem com suspeita de câncer de mama? Eu sei que o outubro é rosa, né? Está sem som, Pascoaletti. É interessante a gente entender que câncer também de mama ocorre em homem, mas numa proporção muito menor, né? Para cada 100 casos de câncer de mulher, você tem um caso de câncer de homem. E você, geralmente, essa pessoa, ela não faz rastreio. Só tem uma situação que agora se pensa em fazer rastreio. Normalmente ele vai ao médico, encontra ou ele palpa um tumor, ele vai ao médico em questão de dor, e o médico encontra alguma coisa e ele pede uma mamografia. Hoje se começa a desenhar um tipo de homem de alto risco. É um homem que tem esse componente genético na família, de BRCA1, BRCA2, onde se encontra uma taxa de detecção de câncer de mama nesse grupo é em torno de 17 por 1000, ao passo que no grupo de mulheres normais é algo em torno de 3 a 5. Então, esses homens têm já uma característica de se indicar um rastreio, mesmo sem sintomas, em torno de fazendo mamografia. Mas não é usual, isso é um grupo muito especial e isso é uma coisa muito recente. Foi publicado agora no final do ano passado, mostrando esses dados. Mas o que a gente utiliza justamente é a mamografia, exame inicial, depois pode utilizar outros exames complementares à mamografia. Mas é a realidade. E eu queria também falar uma coisa também sobre transgêneros, né? Os transgêneros, hoje em dia, a gente agora começou a olhar para os transgêneros. Tem o transgênero mulher, né? Aquele homem que tem o gênero feminino e, consequentemente, ele usa hormônio durante um certo tempo para conseguir as características sexuais secundárias femininas. Essas pessoas, depois dos 50 anos,
e se já tem mais de 5 anos usando os hormônios e já está com a mama evoluída, bastante evoluída, elas merecem fazer uma mamografia, se bem que não tem o mesmo risco das mulheres, né? E tem os homens transgêneros, né? Que são mulheres que têm o gênero masculino, e muitas dessas mulheres fazem o que eles chamam de top surgery, que é uma mastectomia total, para tirar, e depois uma cirurgia plástica para botar o peitoral, mas aquelas que não fazem isso, elas têm que fazer mamografia, ainda são mulheres, elas têm que fazer mamografia, eles têm que fazer mamografia em bases anuais, seguindo as recomendações a partir dos 40 anos de idade. Era basicamente esse tipo de coisa que vale a pena a gente comentar, porque é uma população que está crescendo e a gente tem que ter um olhar para esse grupo também. Ô Josi, eu sei que o nosso tempo daqui a pouco está chegando ao fim, mas eu queria que rapidamente agora, cada um minuto, Luciana, Rafael e Maurício, falasse sobre reposição hormonal, aumenta o risco de câncer de mama ou não? Vamos lá, Luciana, 1 minuto. Então, a gente sabe que a reposição de hormônio aumenta o risco para câncer de mama. A gente limita seu uso por 5 anos, contraindica nas pacientes de alto risco. Eu também procuro sempre fazer uma avaliação da mamografia, né? Uma coisa legal que o Henrique falou da compressão da mama, por que a mamografia comprime? Para ela espalhar o tecido glandular, porque o câncer, quando aparece branquinho, então, se o tecido glandular estiver sobreposto, não consegue ver. Então, é importante essa compressão da mamografia. Então, as pacientes que têm mamas densas e que fazem reposição de hormônios, pode dificultar o diagnóstico. Então, assim, eu sou adepta da atividade física e de uma alimentação adequada. Até quero deixar, que eu acho que é muito importante para a prevenção, a atividade física. A gente sabe que quem faz atividade física regular, de moderada a intensa, tem 1/4 menos, tem 25% menos de chance de ter qualquer tipo de câncer, né? Então, não só o de mama, acho que a gente tem que estimular a prática da atividade física, uma alimentação adequada, diminuir a ingestão de bebida alcoólica também. Então, assim, para uma mulher que tem contraindicação a fazer reposição de hormônio, eu falo, olha, vamos estimular uma alimentação, estimular a atividade física, porque todo mundo vai ter que parar de usar hormônio, não dá para usar hormônio a vida toda. Então, quanto antes a gente começar a mudar nossos hábitos, melhor. Então, acho que minha mensagem para a reposição era essa. Doutor Rafael, 1 minuto, eu queria que o senhor comentasse sobre o ano passado no Congresso Europeu de Cardiologia em Paris, foi mostrado que não há dose segura de álcool para as mulheres, inclusive aumentando o risco de câncer de mama. E a gente tem visto aí com essa pandemia, todos nós aí estamos exagerando um pouquinho. Fala 1 minuto para a gente do risco do álcool com o câncer de mama. Eu consigo falar, então, falo da TH e do álcool sem problema em 1 minuto. Vamos ser diretos. TH, não sou, assim, terapia hormonal tem indicação formal para quem tem sintomas de fogacho, mal-estar, ou a questão de massa óssea baixa, história familiar de fratura, história até pessoal. Ponto. A indicação você pode se fazer na janela de oportunidade, que vamos deixar mais fechado, até a primeira década após o final, ou até a primeira década após a menopausa. Ponto. Fator de risco? Principalmente se usado por mais de 5 anos e principalmente em pacientes de mais de 60 anos. Então, a gente procura restringir, de preferência, fazer por menos de 5 anos e não fazer após os 60 anos, porque realmente o risco aumenta bastante. Isso é ponto 1. Mas, se a paciente tem indicação, a se pesar risco-benefício, isso é muito individual. Ponto 2, a ingestão alcoólica, em que pese a gente não tem uma dose formal, é sabido que é fator de risco para câncer de mama. Houve época que alguns trabalhos colocavam 3 drinks, mas 3 drinks do quê? Se dizia a maioria que eram de destilados. Mas o volume, é difícil você colocar um volume de drink de destilado diário. Quer dizer, então, assim, infelizmente, a ingestão alcoólica na população brasileira, por parte das mulheres, vem aumentando. E a gente sabe que ingestão versus não ingestão é fator de risco para câncer de mama diretamente. Então, há que se fazia, como a Luciana falou, atividade física, ter uma boa nutrição e evitar a ingestão excessiva de álcool. No mínimo, aprecie com moderação, se não puder, não deixar de tomar. Ótimo. Maurício, reposição hormonal, álcool, e a Luciana falou muito bem aí da atividade física. Sua mensagem final. Olha, eu
Eu também vivi a questão da reposição hormonal, que ela era proibida, depois ela passou a ser obrigatória. E hoje a tendência que eu sigo é o seguinte: reposição hormonal a gente faz para quem precisa, pela menor dose possível, pelo menor tempo possível. Quer dizer, a gente procura evitar em mulheres de mais de 60 anos, a gente procura evitar em mulheres que tenham história, fatores de risco maior, mas é claro que se ela tem uma sintomatologia muito exuberante, nós vamos ter que usar, e para isso existem vários. Existe a reposição hormonal, existe os hormônios propriamente, o hormônio biosintético, existe os fitoterápicos, a gente vai administrando esses medicamentos, tentando aliviar os sintomas dela, e para outros sintomas, como a menopausa, da osteoporose, a gente tem outras medicações. Então, eu acho que é importante que a gente tenha que ter uma ideia de que a gente tem que adiar as doenças. A ideia é fazer um planejamento de saúde a longo prazo. Eu digo hoje, eu estou numa fase da vida que a minha maior preocupação na vida é a saúde. Que eu preciso ter saúde para usufruir tudo que eu plantei até hoje, tudo que eu criei. Então, eu acho que isso a gente constrói diariamente. Isso se faz através de uma práticas saudáveis, evitar as intoxicações, não fumar de jeito nenhum. Esses cigarros eletrônicos também são terríveis. Isso faz talvez mais mal, tanto quanto o tabaco. O uso de drogas é uma coisa extremamente prejudicial, não, por mais recreativo, prazeroso que possa ser para alguns, é extremamente prejudicial, principalmente para os jovens. Então, eu acho que a gente tem que ter um planejamento de longo prazo, porque nós temos uma chance de viver 90 anos. Eu quero chegar bem aos 90 anos. Ontem eu vi uma cliente de 93 no consultório, completamente lúcida, conversando. Quer dizer, isso é um privilégio. Agora, isso é construído, isso é genético e é construído. Então, eu acho que praticar exercícios, ter uma dieta balanceada, evitar o excesso de álcool, evitar drogas, eu acho que isso, sem dúvida, é o caminho da saúde a longo prazo. É o risco, né, Cláudio, que você nos ensina todo dia. Muito obrigado. Não, você lembrou aí Schopenhauer, que diz aí, saúde não é tudo, mas tudo sem saúde é nada. Professor Pascoaletti, eu queria ouvir o seguinte: o senhor que está numa clínica de ponta, que faz altos diagnósticos, a gente ouve muito falar hoje da biópsia líquida, da mineração do sangue, do mining. Então, será o futuro essa biópsia líquida, em que a gente vai tirar uma gotícula de sangue? Ele, olha, o senhor está aqui com uma partícula para câncer de próstata, para câncer de mama. Algumas pessoas chegam até a falar assim, você abriu o pulmão para tirar um pedaço do pulmão, da próstata, é muito agressiva. Será que a biópsia líquida é um sonho ou em breve estará aí com a gente também na área da mama? O que o senhor pensa a respeito? Sem som, Maurício, ou Pascoaletti? Olha, tudo que eu tenho lido e assistido ainda está um pouco distante desse momento, né? Eu acho que é bem provável que ela consiga pegar alguma coisa, mas ela talvez não seja ainda tão precisa quanto a gente imaginava. Agora vamos ver, né? Tem que passar algum tempo. Eu acho que vai ter uns 10 anos ainda de pesquisa e teste para chegar num ponto desse. A medicina tem evoluído muito, né? Se você olhar, Maurício, a gente foi contemporâneo de residência, a gente viu tanta mudança na medicina, tantas verdades na medicina que foram mudadas com o passar do tempo. Eu acredito que a gente deve ir para alguma coisa desse tipo, mas ainda vai demorar um pouco, da maneira que eu enxergo isso. Olha, eu queria agradecer. Doutor Domênico, deixa eu só fazer uma última intervenção. É porque chegou uma. Fechamento, José. Quero fazer uma última pergunta. Quero fazer uma última pergunta que veio do Facebook e eu acho que permeou todos os depoimentos que a gente passou aqui durante essa live. E eu queria fazer, para quem quisesse me responder, que eu acho que para o paciente isso é curioso, é uma pergunta que chegou via Facebook de uma pessoa que fala assim, dizem que o câncer tem uma relação com as emoções, pessoas que têm sofrimentos emocionais, a exemplo de patologias como ansiedade, são pessoas mais propícias a desenvolver um câncer, existem pesquisas sobre isso, e aí eu queria complementar com um relato que chegou também, para a gente falar sobre essa questão de ter fé, acreditar que vai dar certo, porque também está ligado à sensação e sentimento. Então, eu queria ler rapidinho, só o início desse relato que chegou para a gente também, que eu achei muito bonito, que ela fala assim, da Rosana.
Em 2006, fui diagnosticada com câncer de mama e senti literalmente a morte batendo na minha porta. Foi um ano de luta, superações e vitória. E minha reflexão é impossível se passar impune e sem marcas de situações como essas, pois os flagelos são físicos, as mutilações foram emocionais, mas a cada momento em que conseguia vencer mais uma etapa, a recompensa era imensa. E ela se curou e ela está muito bem hoje em dia. Eu queria ouvir vocês sobre isso, assim, como é que as emoções influenciam tanto para quem está em tratamento, quanto para quem pode um dia receber o diagnóstico, como essa pergunta que a pessoa fez sobre ansiedade. Tem relação os sentimentos e as sensações? Quem que pode me responder? Olha, eu vou falar minha opinião, que é até um pouco de científica e um pouco de pessoal, né? Eu costumo dizer que quem crê em Deus, em alguma, né, quem tem uma religião, em geral, tem uma resposta melhor ao tratamento, porque a motivação pessoal da cura, de aderir ao tratamento, isso tudo ajuda, né? Até tem um estudo recente que fala a respeito de meditação, que as pacientes que meditam, elas têm 30% melhor de resposta ao tratamento. Então, eu acho que a fé, a religião, ela te ajuda a seguir, ela te dá forças, né? Porque chorando ou cantando, o saco de cimento pesa 50 quilos e chorar não faz o saco ficar mais leve. Em relação à ansiedade, à depressão, a gente sabe que toda célula tem mecanismos de defesa para perceber quando ela sofreu uma alteração e levar ou ela à morte ou a corrigir aquela alteração. E quando o paciente está deprimido ou quando o paciente tem alguma doença psicológica, psiquiátrica, em geral esses mecanismos eles não estão funcionando muito bem. Então a gente vê uma diminuição desses mecanismos e a gente vê que esses pacientes mais deprimidos, esses pacientes que têm transtorno psiquiátrico, eles tendem a ter uma evolução pior da doença. Eu acho que essas duas coisas elas se juntam, né? É o crer, eu creio muito em Deus, eu tenho muita fé, e eu acho que a depressão ela está completamente contra isso, né? Então, o fato da gente acreditar, o fato da gente estar bem psicologicamente, isso tudo vai levar a uma resposta melhor ao tratamento. É muito bom. Eu concordo em gênero, número e grau com a Luciana. Na cardiologia tem várias evidências científicas sobre isso. E eu costumo dizer, Luciana, que fé é a menor palavra do dicionário e é a mais forte. Vocês viram aí que nos vídeos várias vezes a palavra fé foi mencionada. Mas, assim, eu queria que a nossa grande editora aí, a Josi, fizesse o fechamento, porque, afinal de contas, o Outubro é rosa, né? Então, nós já falamos muito aqui, agora deixa a Josi fazer um fechamento do Outubro Rosa, de tudo que foi dito aqui, e agradecer ao Globo, ao CPEM, a todos os palestrantes e aos ouvintes também. Josi, é com você. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que essa live vai ficar disponível no Facebook, no site do Globo. Então, vocês que gostaram, compartilhem, porque quanto mais pessoas souberem sobre isso aqui, tudo que a gente falou, e a gente falou sobre bastante coisa, é importante, é fundamental que as mulheres e que os homens saibam disso. Isso não é assunto só de mulher, é um assunto da sociedade como um todo. Queria agradecer muito a todo mundo que esteve aqui, a todos os palestrantes que falaram super bem. Foi super rico esse ano, a gente teve os vídeos, a gente conseguiu fazer uma coisa além do que a gente vinha fazendo nos últimos anos, doutor Domênico, isso foi muito especial. Agradecer ao CPEM, esse é um projeto que existe porque é uma parceria a partir do Globo e do CPEM, o Centro de Pesquisas e Estudos da Mulher, e a gente se encontra no próximo encontro, provavelmente no mês que vem, a gente vai divulgar o tema, e é sempre um prazer ter vocês por aqui, obrigada. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, todo mundo. Obrigado. Rafael, Maurício, obrigado, foi ótimo. 10 para vocês aí. Josi, um beijo, foi ótimo. Um beijo grande, tchau todo mundo. Tchau, obrigado.